Oremos. Senhor Jesus, concedeste-nos neste instante a oportunidade de nos conectarmos por intermédio da tecnologia que nos concede como oportunidade, Senhor, de ligar as nossas mentes e corações às esferas superiores da vida. Permita que mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos pelo coração, durante esses momentos em que estivermos reunidos virtualmente, paire em nossas mentes, em nossos lares, a tua paz. Que estes sejam instantes significativos e durante o transcurso deste evento, o nosso ambiente psíquico esteja protegido e amparado por teus prepostos espíritos bondosos que compartilham conosco deste ideal. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos, nós fomos honrados com o convite de Regina para, mesmo nessa situação extraordinária, levarmos algumas palavras de apreço a essa instituição que mora em nosso coração. Regina e Marcelo e todos vocês, frequentadores, são amigos queridos, e eu fiquei muito feliz com o convite. E é por isso que, neste momento, nós estamos aqui reunidos, como falamos na nossa prece inicial, para juntos discorrermos sobre um tema que eu acho bastante interessante, que é como construirmos essa individualidade respeitando as diferenças, não somente em tempos de pandemia, mas em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Eu espero que seja uma experiência muito legal para todos nós e estamos aí muito felizes, ok? Vamos lá, então? Vamos começar o nosso bate-papo apresentando para vocês um tema a que nos propomos trabalhar nessa noite, tá bom? Bom, está aí a nossa projeção inicial. Esperamos que seja do agrado de todos os amigos e vamos navegar de uma forma assim, bastante despretensiosa, de tal sorte que ao findar do nosso encontro a gente possa ter a perspectiva de que valeu a pena permanecermos juntos durante esses minutos. A individualidade, inicialmente eu pensei em trazer para todos uma compreensão do seu conceito, Via de regra, há um senso comum de que a individualidade ela é marcada pela reunião das características que diferenciam uma pessoa da outra. Que características seriam essas? Por exemplo, eu tenho um nome, mas outras pessoas também possuem o mesmo nome do que eu, Marco Antônio, para aqueles que não me conhecem. Tenho 1,78 m de altura, atualmente com alguns quilos a mais, não vou aqui referendar essas características. Magro, gordo, alto, baixo, com ou sem cabelo. Essas características físicas, elas marcam a nossa individualidade. Mas também existe um conjunto dessas qualidades que compõem a originalidade de cada um de nós. Então, agora, as qualidades, nós estamos falando de algo mais intrínseco do ser, fazendo com que algo ou alguém seja único. Então, a individualidade é uma construção neste entendimento de senso comum. A psicologia traz uma compreensão um pouco diferente, mas não menos importante, tá? Embora seja um pouco técnica, mas que achei interessante trazer para a análise de todos nós, compreende a individualidade como um processo básico que possibilita a construção do psiquismo. Tá? A individualidade se refere à herança biológica do indivíduo, sendo a base, mas não apenas ela, ou seja, a herança biológica do indivíduo, ou seja, aquilo que nós recebemos de carga genética dos nossos pais, é um aspecto para a formação dessa individualidade. Mas, além disso,
outros aspectos concorrem para o desenvolvimento da personalidade. Esse conjunto forma um sistema psicológico integrado do ser que faculta a formação do seu eu. Então vamos lá. Ao reencarnarmos, recebemos uma herança biológica que faculta-nos a elaboração de uma estrutura física na qual o espírito mergulha no mundo das formas. Isso marca assim, os aspectos exteriores da nossa individualidade. Essa é a base. Como nós somos aceitos, como seremos rejeitados, de que forma iremos reagir ante a aceitação ou a recusa. E esse processo todo auxilia no desenvolvimento da nossa personalidade. São os traços característicos que nos definem. Fulano tem uma personalidade difícil, fulano tem uma personalidade mais compreensiva, ou seja, a partir não só do aspecto exterior, mas da compreensão do que somos por dentro, a nossa personalidade ela se desenvolve, contribuindo assim para esse entendimento da individualidade, né? Na visão espírita, isso se alarga porque todos nós possuímos uma história palingenésica, ou seja, nós temos experiências reencarnatórias anteriores a essas. Então, nós temos emoções que estão represadas, oriundas de realizações, sejam realizações positivas ou negativas, de conhecimentos, de relacionamentos. Então, cada um de nós tem uma história diferente do outro, tem uma experiência diferente do outro. E daí nós passamos a compreender que, com a visão espírita, esse conceito de individualidade ele se aprofunda, dando-nos, né, um posicionamento dentro da escala evolutiva muito desigual em relação ao outrem. Embora possamos pairar num nível de sintonia e afinidade idênticos a muitos, dentro desse conjunto, esse universo de sintonia e afinidade, nós estaremos em posições diferentes. Essa posição hierárquica diferente é resultado do mérito de cada um, né? Na contabilidade divina, o que temos de crédito e o que temos ainda de débitos a saldar. Uma outra questão que é levada em consideração nesse aspecto é a evolução intelecto-moral de cada um de nós. Na medida em que a gente aprofunda a compreensão sobre a ótica espírita, mais fácil fica percebermos essa questão da individualidade e o quanto é importante nós começarmos a pensar na possibilidade de olharmos para o outro assim como olhamos para nós mesmos, né? Eu gostaria de trazer algumas questões, porque no aspecto anatômico, há o que os biólogos e os estudiosos da medicina chamam de assinaturas digitais permanentes, que são o aspecto mais marcante da individualidade em cada um de nós, que são as nossas impressões digitais e a nossa íris. Cada um tem uma impressão digital e a sua íris diferente do outro. Tanto é que nós temos sistemas de detecção da individualidade, seja o reconhecimento de aplicativos, seja por acesso a determinados ambientes, ou pela impressão digital, ou pela nossa íris, né? Hoje já existem mecanismos de leitura de íris em ambientes mais controlados, com uma segurança, né, mais precisa. Esses ambientes, eles estão perfeitamente ajustados a essa perspectiva de compreensão de que o Marco Antônio não pode acessar um ambiente que foi autorizado para João, por exemplo, porque as minhas impressões digitais e a minha íris, ela é diferente, assim como é diferente da de
vocês, a de vocês, é diferente da nossa. Bom, mas por que eu achei interessante trazer esse entendimento? Primeiro, porque, embora sejamos indivíduos diferentes, nós fazemos parte de uma grande família universal. E esse sentido de fraternidade vem de frater, vem de irmão. Esse sentimento é que nós deveríamos ter para o outro, idêntico àquele que gostaríamos que o outro tem para conosco, leva-nos a uma perspectiva de uma vida em sociedade mais saudável. Vejamos, perspectiva. Daí surge a necessidade de respeitarmos as diferenças. E quando se fala em diferenças, nós estamos querendo aqui afirmar a essas diferenças de que eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, mas todos temos a mesma origem. Nós temos posições evolutivas diferentes, níveis de consciência diferentes, portanto, enxergamos a vida de forma diferente do outro. E aí, nós vamos fazer algumas considerações a respeito da mensagem contida no número 3 do capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec faz um estudo dos aspectos da perfeição. Quais caminhos deveríamos percorrer para atingir essa perfeição? E esse item em especial fala do homem de bem. São tantos, né, parágrafos ou indicadores de desempenho que uma vez, né, uma vez que nós temos a capacidade de viver cada parágrafo dessa mensagem na sua plenitude, mais próximos nós estaríamos do estágio de viver em plenitude essa perfeição relativa almejada por todos nós. Bom, mas o que é o homem de bem? Nós elencamos apenas alguns parágrafos para as nossas reflexões, começando por essa proposta. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. E eu estou assim, me perguntando muito, refletindo muito sobre isso. Eu tenho visto todos como irmãos meus, porque às vezes eu não sinto nada para alguém que eu passo na rua, vejo em estado de necessidade. O que falta em mim? O que é que está faltando em mim para viver esse entendimento na sua plenitude? Mas o que é o homem de bem? Bom, vamos começar pela compreensão primeira do que é ser bom. Né? Bom é aquele que corresponde plenamente ao que é exigido, que é desejado ou esperado quanto à sua natureza, função, eficácia. Bom, nessa perspectiva de evolução, o que nos é exigido é a compreensão de que há um conjunto de leis que regem a nossa existência. Quando nós as infringimos, sobre nós é imputado uma necessidade premente de reparação. O aspecto não é punitivo, é pedagógico, educativo. Então, o homem passa a ser bom quando ele entende que existe um conjunto de regras que regem as nossas vidas e o seu comportamento é pleno em relação a essas regras. Vou dar um exemplo. Eu posso não concordar com essa perspectiva do distanciamento social, de algumas restrições de locomoção, mas é uma normativa que nos foi imposta. Concordando ou não, eu devo cumprir para que eu corresponda plenamente ao que me é exigido. Se me for estabelecido, ou estabelecido todos nós, que em via pública nós devemos usar máscaras e ter cuidados com a nossa saúde, eu não posso sair à rua sem máscara.
Quando eu transgrido, eu estou manifestando algo que não é bom, que não corresponde ao que está sendo exigido, ao que as entidades públicas esperam em relação a mim. Porque a natureza humana, ela tem um aspecto gregário muito interessante que nos une, nos leva a uma necessidade de convivência em sociedade, mas vivemos um momento diferente. Então, o que se espera nesse momento é que nós sejamos cumpridores da lei, em que pese leis serem perfeitas, não são feitas por homens. Se nós quisermos mudar alguma coisa, comecemos a mudar a nós mesmos e depois, pelos mecanismos existentes, nós façamos a mudança daqueles que estão na direção de um país, de uma cidade, de um estado, ou até mesmo de uma pequena comunidade qualquer. Mas o que é que nos torna humano? Já que o homem de bem é bom, humano. O que nos torna humano é a capacidade de raciocinar, de nos comunicarmos, de vivermos em sociedade, empenhando cada um de nós para que essa sociedade fique cada vez melhor. Ou seja, esse bem comum de todos é uma grande diferenciação e ela só é conseguida quando nós usamos a nossa inteligência, essa nossa capacidade de raciocínio continuado, de formulação de pensamentos continuados. Mas, às vezes, parece-me que alguns de nós adotamos comportamentos extremamente irracionais, instintivos, temos dificuldade de viver em sociedade, não aceitamos que o outro tem a possibilidade e o direito de pensar de forma diferente. Vejamos, sem distinção de raças nem de crenças. Crenças aqui não somente no aspecto religioso, mas em tudo naquilo em que o homem crê. Então, se a pessoa pensa de forma diferente, compete a cada um de nós, que nos denominamos cristãos, aceitar essa posição do outro. Mas o homem de bem também é benevolente. E benevolente é aquele que contém ou deseja o bem. Bene vem de bem, volente vem de volare, de vontade. Então, para ser benevolente, eu tenho que ter vontade de fazer o bem. Por isso que algumas ações que nós praticamos, embora redundem em resultado positivo para outra pessoa, eu posso não estar sendo benevolente, porque eu não tive a vontade de fazer. Eu o fiz por uma imposição, porque alguém me convidou. Marco Antônio, vamos embora lá no centro para varrer, a gente precisa arrumar, é domingo, vamos ter um evento na parte da tarde, eu vou a contragosto. A minha vontade ela era de não estar ali presente, mas eu fui. Deu um resultado legal? Deu. Ficou legal. Centro limpo, as pessoas ficaram satisfeitas, mas a minha intenção não era essa. Era estar na praia, jogando bola, assistindo um canal qualquer. Então, observe que o benevolente é um indivíduo que age no bem por vontade própria e não obedecendo uma vontade alheia. Mas, ainda nesse aspecto do respeito à diferença, um outro convite que este item do capítulo 17 nos chama é o respeito no outro das convicções sinceras que o outro possui. E não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Meu Deus do céu, eu fico imaginando as horas que passam, né? Onde nós estamos guerreando nas redes sociais, tomando posição sobre medicamentos A, medicamentos B, é bom, é ruim, abaixo fulano, fulano não presta, fulano não vale nada, e eu não faço uma análise. Qual é a minha conduta? O que eu devo fazer para ajudar esse processo? Como eu estou me comportando enquanto cristão? Eu estou respeitando essas diferenças?
Será que eu estou compreendendo que o outro é uma individualidade? Tem os seus direitos também? Vamos dar uma checada em alguns aspectos. O que seria respeitar? É demonstrar tolerância com o outro, é suportar, é admitir que para o outro, no nível consciencial, dentro da evolução intelecto moral que ele já alcançou, aquele ponto de vista é compreendido por ele como verdade. Então, compete a mim respeitar. Essas convicções sinceras é a crença ou opinião firme que o outro possui a respeito de algo, com base em provas. Se não tiver provas, são razões pessoais, ou como resultado da influência, ou da persuasão ainda de outra pessoa. Porque existem aqueles que se deixam levar pelas informações dos outros. Olha que complicado, né? Sem usar da razão. Aí nós acabamos vivendo um processo de fascinação pandêmica, né? Esse medo irracional que anda tomando a humanidade, ela está muito pautada nessa persuasão que as outras pessoas estão conseguindo, assim, sobre nós, possuir um poder de persuasão que faz com que eu aceite a verdade do outro, o ponto de vista do outro, sem que eu também tenha o direito de questionar. E, por minha vez, eu tenho que aceitar isso. Vejam que Kardec ainda termina essa perspectiva. Olha, nós temos que respeitar as convicções sinceras dos outros sem lançar anátema. Ou seja, sem que eu reprove de forma enérgica, sem que eu condene, sem que eu repreenda, sem que eu maldiga, ou sem que eu execre aquele que pensa de forma diferente. Vejam, esse é um convite a todos nós. Será que o meu comportamento neste momento é mais de respeito ou de intolerância? Nós estávamos acostumados à intolerância religiosa, à intolerância racial, às fobias mais diversas sociais. E atualmente, nós estamos brigando pelo que faz sentido. Certa vez perguntaram a Edivaldo se ele era contra o armamento da sociedade. Ele falou: eu não sou contra nem a favor. A minha perspectiva, eu sou a favor da paz. Porque se eu sou contra, eu já estou agindo de forma violenta. Então, eu não sou contra o armamento, estar na posse do cidadão. Eu sou a favor da paz. Não preciso dizer nada. Ok? Assim penso eu, corroborando o pensamento do nosso querido irmão. Vejamos, então, esse respeito às diferenças. Um pouco mais sobre isso. A questão 841 do Livro dos Espíritos. Para respeitar a liberdade de consciência, pergunta Kardec, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, ou seja, a liberdade que o outro tem de pensar, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Kardec pergunta mais ou menos assim, bom, todo mundo tem o direito de liberdade de consciência, liberdade de pensamento, mas existem pessoas que estão propagando doutrinas perniciosas. Eu posso, sem atentar contra a liberdade dele, procurar trazê-lo de volta ao caminho da verdade? A resposta é certamente que podeis, e até deveis. Mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Às vezes, a gente, não sei vocês, mas às vezes tem um grupo de discussão em que as pessoas não aceitam o seu ponto de vista. E elas saem do ambiente da discussão, da conversa, levam uma impressão negativa porque não conseguiu nos persuadir a respeito das suas crenças. E ao fazerem isso, levam uma visão distorcida, querendo impor,
o seu ponto de vista. E é justamente isso que, para nós espíritas, não deve ser um comportamento a ser adotado. Vejam, os espíritos superiores que responderam essa questão dizem o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaria se convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. O bem que nós vimos, esse bem é agir em conformidade com a lei divina, a lei natural e a lei humana, que está aí para que nós a cumpramos. E impor a fraternidade, porque quando eu ajo com fraternidade, eu passo a respeitar o ponto de vista do outro. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Eu vou me permitir, nesse momento, fazer aqui um pequeno abertura nesse nosso bate-papo, para trazer assim, um entendimento das complicações que nós poderemos produzir quando, vejam, quando nós adentrarmos em algum aspecto de discussão infrutífera. Estamos, por exemplo, numa casa espírita, fazendo um estudo. Recentemente, nós recebemos um documento da Federação Espírita Brasileira, trazendo algumas recomendações e orientações para que o movimento espírita evitasse as chamadas reuniões mediúnicas virtuais, aonde algumas casas estavam adotando essa perspectiva de um médium na sua residência, o doutrinador na outra, e estabelecendo contato com o mundo espiritual. Algumas pessoas não aceitaram, colocaram suas respostas bastante duras, algumas delas, mas não atentaram por um detalhe: era uma recomendação. O bom senso da Federação Espírita Brasileira prevaleceu. Recomendamos que seja evitada a realização de reuniões mediúnicas virtuais, por isso, por isso, por isso. É uma série, são 3 laudas, são 6 laudas, se não me falha a memória, de argumentações, fundamentação doutrinária muitíssimo interessante. Segue aquele que assim o desejar. Se eu discordo, eu coloco em prática, mas depois não reclamemos do resultado. A partir dessa perspectiva, e ouvindo algumas exposições de Haroldo Dutra, algumas leituras que fizemos, eu percebi o seguinte: toda a ação praticada por nós deixa algum traço, deixa alguma marca. A mão que oferece rosas deixa na sua mão, o perfume. Existe, inclusive, uma música, né, muito bonita, por sinal, que aborda essa questão. Você oferecer uma rosa é o primeiro indivíduo a perfumar-se. Então, toda ação gera 3 tipos de marcas ou traços. As marcas no indivíduo que praticou, as marcas no indivíduo que recebeu a ação ou foi o objeto da ação, e as marcas que ficam nas testemunhas. Nas testemunhas. Há um caso relatado pelo mundo espiritual de uma pessoa muito ardilosa que se valia da sua beleza, da sua formosura, do seu encantamento para enamorar-se com várias mulheres. E alguma delas produzindo dores profundas, decepções, conflitos, inseguranças. Este indivíduo, ele deixou marca em si e no outro. A partir dessa vinculação, produzindo estados de conflitos no outro, toda dificuldade existencial que o outro experimentar no decurso de sua vida e que estiver relacionado com
a ação do indivíduo, mesmo transcorrido anos depois do evento, ele irá responder. Porque as nossas ações, sejam por pensamento, por atos, por palavras, por escrita, deixam traços nas outras pessoas. Por isso que é importante que nós, a partir do contato com o outro, comecemos a nos preocupar com a qualidade desse contato. E o quanto é bom nós respeitarmos para que o outro saia daquele convívio levando consigo algo de bom. Poxa, Marco Antônio não pensa como eu, mas aceita o meu ponto de vista. Ele não concordou com as minhas ideias, mas compreendeu-me. E isso é tão importante porque gera consequências. E no Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, item 16, considerações seguintes, Allan Kardec vai nos chamar a atenção que quando infligimos um mal a alguém, para que esse mal seja recuperado em nós, é necessário o arrependimento sincero, depois a reparação e, se necessário for, a expiação. Só que esse arrependimento sincero não é esquecimento, é mudar o modo de agir. Mudar a nossa mentalidade. Porque se eu não mudar a minha mentalidade em relação a um fato, a uma coisa, a uma pessoa, eu vou replicar aquele comportamento. Então, o arrependimento sincero, ele começa principalmente quando nós adquirimos essa possibilidade de mudar o nosso padrão mental, agindo de forma diferente em circunstâncias idênticas quanto àquela no passado praticado. Dentro dessa perspectiva, nós gostaríamos de voltar às nossas considerações, a importância de nós aplicarmos essas orientações que a doutrina espírita vem nos trazer. Diante de outro que forma diferente, é preciso agir de forma diferente. Pensar que persuadir e dissuadir é diferente de discutir. Compreender é diferente de concordar. Veja, persuadir é quando eu estou agindo para que o outro compreenda o meu ponto de vista e possa até aceitá-lo. Dissuadir é quando eu uso de mecanismos de lógica, de oratória, de conhecimentos, para que, diante do meu discurso, ele aceite a minha posição e faça adesão ao meu modo de pensar. Isso tudo não tem nada a ver com discussão, porque persuasão e dissuasão são estratégias de convencimento. Mas se não der certo, segue o baba, como dizem os jornalistas esportivos. E compreender é diferente de concordar. Eu compreendo a sua posição, entendo o seu ponto de vista, mas eu me permito discordar fraternalmente. E a perspectiva tem que ser essa, porque os momentos atuais estão a nos exigir. Se nós não adotarmos essa perspectiva de sermos capazes de compreender essa dimensão do outro, tudo fica mais difícil. A nossa vida social vai se transformar num verdadeiro inferno, caso nós não adotemos, né, não modifiquemos essa nossa forma de encarar as discussões, de perceber as relações dentro do lar. Veja como isso é interessante, né? Os jovens da atualidade pensam de forma diferente de nós, que somos um pouco mais maduros, e temos que criar, ainda mais em tempo de reclusão social, né? Nós vivemos essa perspectiva mais intensa de ficar dentro de casa, hashtag fica em casa. E como ficar em casa de forma saudável? Imaginemos que um lar onde tem apenas uma TV. Como eu respeitar as diferenças?
Fulano quer assistir um canal, Beltrano quer assistir outro. Então temos que encontrar estratégias de convivência. Quem sabe um quadro horário estabelecendo, né, em que momento cada um vai poder acessar os seus canais de preferência. Eu compreendo, mas não concordo. Mas para encontrar a paz social tão almejada dentro dessa constelação familiar, estratégias outras vão surgir. As opiniões diante de um agrupamento de família que assiste a um jornal, um é contra, o outro é a favor. Eu tenho que compreender, embora não concorde, e aceitar que o meu filho, minha filha, o meu neto tem uma visão diferente da minha. Eu coloco os meus argumentos, dou espaço para que o outro também se posicione, né, para que nós possamos ter uma convivência a mais saudável possível. Vamos lá. Na obra Transição Planetária, é uma obra assim que muito interessante que nós fizéssemos a leitura nos tempos atuais. Nós vamos encontrar essa fala que eu acho bastante significativa e que nós estamos vivendo na atualidade. Momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los. Nós temos visto pessoas nessa perspectiva. Muitos estão que se posicionam. Eu aqui não quero me fazer referência a nenhum tipo de posicionamento político, não é essa a nossa fala. Em relação às questões do quanto, às vezes, nós observamos na fala ou no artigo o seu pensador que transfere para o papel ou expõe a sua fala por áudio e vídeo, aquele conteúdo está afastado dos preceitos evangélicos. Então, quando surge alguém fazendo um contraponto, dizendo, olha, esta teoria, embora ela possa responder parcialmente a algumas questões, ela não representa o pensamento do Cristo. Mas por estar na moda, ou porque é uma teoria que influencia o comportamento de muitos, este indivíduo, ou grupo de pessoas que estão desafiando esse modo de viver, são considerados como insensatos. Mas na impossibilidade de se igualarem a essas pessoas, começa-se o combate. Vence as críticas, as tentativas de destruição da sua imagem. Tudo isso porque nós não estamos respeitando as diferenças. Neste aspecto singular, projetando a imagem de Jesus, cuidando do seu rebanho, do qual fazemos parte, eu me permito, nesse momento, fazer aqui junto a vocês uma leitura 17 da mensagem intitulada O Homem no Mundo. É apenas um extrato. Vejam que interessante. Fostes chamados ao contato. Ao contato de espíritos de natureza diversa, de caracteres antagônicos. Então, nós temos a necessidade de convívio com espíritos de natureza diversa, níveis de consciência diferentes, de caracteres diferentes, personalidades diferentes. Então, são indivíduos que possuem a sua individualidade e essa individualidade deve ser respeitada.
não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Vejam que palavra bondosa de um espírito protetor. Mensagem essa trazida da cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Não melindrai, ou seja, não tocai na sensibilidade do outro, produzindo no outro aversão, contrariedades, dissensões. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Qual é a herança que está a nós destinada? Qual é a herança que nos aguarda? Se soubermos, né, bem nos portarmos diante das dificuldades da vida, certamente nós receberemos essa herança, mas sob uma perspectiva diferente. Porque daqui só levaremos o que de bom tivermos realizado. Como nós nos relacionamos com o outro? Nós nos transformamos em pedra de tropeço ou facilitamos a ascensão daqueles com os quais convivemos? Ascensão para o mundo espiritual, sabe, são comportamentos que nós precisamos começar a refletir um pouco mais. De que maneira eu tenho tratado o outro? Esses dias eu fui ao mercado e esqueci a máscara. Na entrada do mercado, o funcionário falou: o senhor não pode entrar. Eu falei: mas por quê? Nem me dei conta. O senhor está sem máscara. Eu parei, respirei fundo. Ele tem razão. Meia volta ao volver, casa, máscara, rua, mercado novamente. Eu ia fazer o quê? Maldizer o funcionário? Forçar a entrada? Se eu assim o fizesse, eu deixaria de ser, naquele aspecto que nós tratamos neste nosso bate-papo, a perspectiva do homem de bem, por não corresponder a um comportamento desejado. Hoje nós precisamos usar máscara. O outro estava no exercício da sua função. E eu queria, se eu tivesse tomado um comportamento de afronta, motivado pelo quê? Pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. Então são momentos desafiadores esses que vivemos nas horas que passam. E nada melhor para as nossas vidas do que aproveitar este tempo para mergulharmos de forma mais intensa na compreensão da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. O convite é aproveitarmos o tempo. Reclamávamos tanto de que não tínhamos tempo, hoje temos tempo de sobra e estamos reclamando porque temos tempo. Então o problema não está no tempo, está em nós. Vamos aproveitar melhor esse tempo. E como o tempo da nossa exposição está chegando ao fim, aqueles que assim o desejarem, coloquem um copo de água, uma garrafinha, e vamos orar. Orar em forma de gratidão por esses 20 anos de labuta, de trabalho desenvolvido na seara espírita Centelha de Luz. São momentos desafiadores e a casa está, mesmo que à distância, se preocupando com o seu rebanho, e é para este rebanho que nós endereçamos, neste momento, as nossas considerações finais. Senhor de nossas vidas, concluindo esta tarefa, nós te pedimos derramar as suas bênçãos para todos os lares que estão neste momento conectados a Ti, por intermédio deste veículo de comunicação. Leva até esses lares a Tua paz,
Abençoa todos aqueles que residem. Higieniza as mentes dessas almas, Senhor. E deposita sobre esta água as tuas energias sacrossantas, de tal sorte que ao sorvê-las, as suas células físicas sejam igualmente renovadas, reforçando o sistema imunológico de cada um, mas também reforçando uma perspectiva nova de entender a vida nas horas que passam. Abençoa a todos nós, despedimos-nos nesse instante, deixando a todos um abraço fraternal e a nossa gratidão profunda por termos permanecido juntos durante esses minutos. Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Que assim seja.